Vou esperar ele começar aqui. Tá. Sem pressas. Então, boa noite, Caio. Boa noite aos outros alunos Boa que noite, não estão senhor. presentes. Vou gravar uma aula para fazer a resolução daquele exercício que eu postei na sala de aula segunda-feira, ontem, mais precisamente. Então, o exercício ele pedia para o quê? Para a gente usar a estrutura se então, tá? Deixa eu abrir a apostila que fica mais fácil para visualizar aqui, peraí. Referências, desenvolvimento, caderno de exercícios, tem aqui. Exercício 12. Deixa eu só achar ele aqui. Exercício 12, acho que é da segunda estrutura. Peraí, eu tenho lá no sala de aula, mas eu vou pegar aqui da apostila. Tá aqui, exercício 2. Então, o exercício pedia para a gente criar um programa que recebesse o salário fixo do vendedor, as vendas efetuadas pelo vendedor e apresente seu salário total. Diante disso, nós temos alguns parâmetros a serem observados. Então, para o vendedor ganhar aí 3% de comissão, ele tem que vender no mínimo R$ 1.500. Se ele vender acima, ele ganha 5%. Então, a gente tem alguns parâmetros. A gente vai ter que fazer um levantamento de requisitos do que eu preciso fazer. Então, deixa eu abrir o bloco de notas. Primeiro, vamos trabalhar com a parte lógica. O que a gente precisa fazer? Deixa eu pôr aqui nas configurações de bloqueio. Bloco de notas. Deixa eu só aumentar ele aqui. Tá. Então, a gente precisa fazer alguns itens. Então, a gente tem que receber o salário, tem que receber as vendas e pagar a comissão. Mas a comissão só será paga se o vendedor vender no mínimo R$ 1.500. Ou seja, se ele vender R$ 1.500, ele vai ganhar 3%. Se ele vender acima, ele vai ganhar 5%. Então, a gente precisa fazer mais algum processo lógico. Deixa eu ver. Receber o salário, receber as vendas, calcular e pagar a comissão. Vamos dizer assim. Calcular, né? E pagar a comissão. Então, a gente vai fazer um exemplo prático. Digamos que o salário fixo do vendedor nessa loja seja de R$ 600. Tá? Tudo que ele vender acima é comissão. Então, voltando aqui para o exercício agora, a gente já estipulou as métricas, o que a gente precisa fazer. Então, agora, vamos primeiramente criar as variáveis. Deixa eu só aumentar a fonte aqui para vocês enxergarem melhor. Está no máximo já. Deixa eu ver. Está no máximo. Então, vamos lá. Então, nós temos que criar algumas variáveis aqui para assimilar e poder fazer os cálculos. Então, nós temos que receber o salário do vendedor. Então, vou ter a variável salário. Nós precisamos receber o número de vendas dele. Nós precisamos calcular a comissão e nós precisamos pagá-lo com a comissão, que seria um salário novo. Então, estabelecendo a lógica, salário é o piso que o vendedor vai receber, vendas é o valor, o total de vendas que o vendedor vendeu no mês, a comissão, ou seja, o cálculo de porcentagem, se ele atingiu a meta ou não,
salário novo, que é o salário final, ou seja, o salário mais a comissão. Se nós estamos trabalhando com números com vírgula, essa variável ela vai ser do tipo... Pode responder, Caio. Vai ser do tipo real. Do tipo real, muito bem. Aqui é um número com vírgula. Voltando aqui, tipo real. Então, nós já temos as nossas variáveis criadas e o valor. Vou começar a construir o nosso programa. Então, aqui, o primeiro comando que eu vou passar é um escreva. Vou pedir uma informação para o usuário, ou seja, para a pessoa que está no setor, seja o gestor, seja o departamento de RH, seja lá quem for usar o programa. Eu tenho que passar uma informação para que o usuário faça uma interação. Ou seja, ele vai ter que inserir um dado para o programa armazenar em algum lugar esse valor, para depois, posteriormente, fazer um cálculo. Então, a gente vai passar ali um comando escreva e vai passar uma mensagem para o usuário. Sempre cuidem com o português é essencial, tá? Então, eu vou abrir aspas e vou passar uma informação para o usuário. Aqui, então, eu vou pedir o salário do vendedor. Fecho aspas. Depois disso, eu vou armazenar na variável, vou pôr o leia. Então, se eu estou pedindo o salário, ou seja, a base, né, o salário base dele, eu vou armazenar dentro da variável sal. Então, eu vou chamar a variável sal aqui. Então, a primeira parte nós já fizemos. Falta as outras questões agora. Nós vamos pedir agora o número de vendas para ele. Então, a gente vai passar novamente um comando escreva. E vamos passar uma segunda mensagem. Agora nós vamos pedir o número de vendas. Então, eu vou copiar esse texto aqui. E vou colar ali. Só vou alterar só o texto, a mensagem. Digite as vendas do vendedor. Feito isso, agora eu vou armazenar na variável venda. Em posse desses dados, agora eu posso começar a efetuar os meus cálculos. Então, como eu tenho dois parâmetros, ou seja, nós temos o mínimo, que ela é 1.500 e acima. Então, a gente vai ter que ver qual é o tipo de estrutura que nós vamos montar. Então, se eu tenho mais de um parâmetro, nós temos várias estruturas. E outra, nós temos que usar os operadores relacionais, não são os lógicos. Relacionais são esses aqui, ó. Tá? Esses são os relacionais. Os lógicos é o e e o ou. Tá? Então, primeira coisa, eu vou abrir uma estrutura se então. Então, vou digitar sys, Ctrl espaço, ele já constrói para mim a estrutura. Vou abrir parênteses. E aqui dentro eu vou passar o meu teste. O que eu quero testar? O valor que está aqui dentro. Então, eu vou chamar a variável vendas e vou fazer uma comparação. Então, se eu quero que ele seja valor mínimo de venda de 1.500, tá? O vendedor tem que vender no mínimo R$1.500, para ganhar 3%. Eu não posso colocar menor ou igual. Por quê? Se eu colocar menor, ou seja, se ele vender R$1, ele já ganha 3% de comissão. Então, não pode ter menor, somente igual. Então, quer dizer, ele tem que vender no mínimo isso aqui. Tá? Então, estou dizendo que se ele vender R$1.500, então, ele vai ganhar 3% de comissão. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é achar a comissão dele. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos chamar a variável comissão, que está aqui. Essa variável, ela vai receber um cálculo. Como é que eu faço para aferir uma porcentagem? Na matemática, a gente faz 1.000
vezes a porcentagem, que é 3%. E isso eu vou achar a porcentagem, tá? Depois eu tenho que somar essa porcentagem no meu salário. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu tenho que chamar a variável que armazenou o valor, que é a variável vendas. E vou multiplicar pela porcentagem. Vou multiplicar pela porcentagem. No algoritmo, eu posso representar 3/100, que é 3 dividido por 100, ou 0,03. Se não der desse jeito, a gente põe 3/100. Então, aqui, se ele vendeu 1.000, não vai fazer o cálculo, tá? Só vai fazer o cálculo se ele vender 1.500. Então, a comissão nós já achamos. Agora eu preciso saber o salário que o vendedor vai receber, tá? Então, vou chamar a variável sal novo, ou seja, que vai ser o salário mais a comissão. Então, sal novo vai receber o salário base mais a comissão. Só isso. Caso contrário, que é o senão aqui agora, eu vou fazer a segunda opção agora. A gente vai copiar isso aqui e só vai mudar os parâmetros. Dá um Ctrl G. Então, o que que acontece? Aqui, ele ia ganhar 3% se ele vendesse 1.500. Aqui, ele vai ganhar 5% se ele vender acima de 1.500. Então, onde está o igual, eu vou pôr maior. Tá? Então, eu já estipulei os meus parâmetros. Agora, o que que eu preciso fazer? Exibir o resultado. Vou pôr um escreva. E vou pôr aqui o salário final, ou seja, né, o salário do vendedor. Vou chamar vírgula, tá? Porque quando eu vou passar um texto aqui, chamar uma variável, eu tenho que usar o separador de instrução, que é o vírgula. Então, quem que recebeu aqui o valor final? É o salário novo. Aqui embaixo vem salário novo. Vamos ver se não passou nada em branco. Acredito que não. Vamos dar um F9. Vamos ver se ele vai executar. Então, ele está pedindo o salário do vendedor. Qual que é o salário base do vendedor? R$600. Quais são as vendas? Então, digamos que ele vendeu 1.500. Opa, olha lá, ele vai acusar sintaxe incorreta. Comissão, venda. Ele não vai entender que 0,03 é um cálculo. Eu vou ter que alterar para porcentagem mesmo. Então, vamos arrumar aqui no 5% também vai dar erro. Então, vezes 3/100. 5/100. F9. R$600. 1.500. Faltou um fim C. Tem 2 Cs, tá certo. Para cada C é um fim C. Fim C, Ctrl G para edentar. Tá, agora ele vai dar certo. R$600 de base e ele vendeu 1.500. Então tá lá. O salário do vendedor é R$645. Se o vendedor vendeu acima de R$1.500, então o base é 600 e ele vendeu R$1.600. Então ele vai cair na segunda, 680. Vamos fazer um teste aqui, se ele vendeu, ó, R$1.000. Vamos ver se vai pagar a comissão, 600. Eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas vamos ver. Ele vendeu 1.000. Olha lá, deu 0, tá? Então, ou seja, nessa situação, eu fiz de propósito, só para ver, tá? Porque geralmente a gente só se atentou aos parâmetros. Então, o que que ocorre aqui? Eu teria que colocar mais um C, tá? Teria que abrir mais um C aqui e colocar se... E falar, se for menor 1.500, ou seja, ele vai ganhar só a base. Então, se for menor que 1.500, não tem a comissão. É que ele só vai imprimir o quê? Somente o salário. Então, vou pôr um escreva.
e vou chamar a variável sal. Se então, vou pôr um senão aqui, Ctrl G, e pôr mais um fim C aqui. Agora acho que está correto, vamos ver se eu não esqueci mais nada. Sim, então, não. Agora dá para rodar. Vamos ver se ele vendeu R$1.000, se ele vai ganhar só 600. R$600, vendeu R$1.000. Opa, eu pus uma vírgula lá. Faltou atenção ali. Se for menor, esqueci de apertar o Shift. Aí, F9. Se ele vendeu 600, não, se ele receber 600, ele vendeu R$1.000. Então, ou seja, lá, R$600. Aí ele cai aqui porque ele está fora, tá? Aí isso aqui eu tenho que arrumar e por dentro do fim C também, tá? Ele chamou as duas, ó, tá? Então, vamos lá. Se não, deixa eu pôr dentro do fim C, que senão ele vai imprimir as duas. Ctrl G, F9. Deixe-me ver, R$600. Vendeu 1.000. Pronto. Ficou claro, Caio? Ficou sim, senhor. Tá? O que tinha acontecido? Ó? Se você for observar bem aqui, ó, tá? Quando eu coloco mais de um valor a ser testado, tá? Esse aqui eu tinha esquecido. E esse aqui estava fora do teste. Então, ou seja, se as duas condições, uma das duas condições iam ser atendidas. Então, automaticamente ele ia cair nesse escreva aqui, ó. Que era para imprimir o salário com a comissão. Só que eu não me atentei a um detalhe. Se ele vendesse menos que R$1.500, ele ia ganhar só o piso. Então, eu teria que pôr mais uma estrutura C ali, ó. Para fazer o cálculo dos dois daí. Tanto do salário, da base quando... dele e dentro. Uhum. Isso. E sempre dentro do C, tá? Ó, do C com o fim C. Porque senão, se eu puser fora, você viu o que aconteceu. Ele vai pegar, ele vai executar todo esse laço aqui, vai ver qual a condição é verdadeira, vai imprimir ela, e como esse aqui estava fora, ele também vai executar, mesmo sendo falso, porque ele está fora do laço. Então, o que acontece? Ele vai entender que isso aqui como se fosse verdadeira, mas vai apresentar o resultado zerado. Entendi. Espero ter ajudado, então. E ter dado uma luz aí bastante, honra. Pensa na luz que deu. Então, essa foi a aula de hoje. Se você quiser tirar mais alguma dúvida aí quanto a isso. Vou querer sim, senhor. De uma atividade da videoaula que o senhor tinha passado anterior, que eu tinha visto. Uma videoaula daquele cara que o senhor sempre passa para nós. Esqueci o nome dele. Eu sei, do Gustavo Guanabara. Isso. Foi só uma atividade de fazer cálculo da partida de futebol. Só que eu quebrei a cabeça e quando dá empate. Você vai ter que colocar aqui, ó, por exemplo, ó, vamos supor, se o número de gols for menor para o time 1, por exemplo, aí você põe um resultado. Se o valor de gols for maior para o time 2, vai dar a vitória para um. Agora, se o valor de gols for igual para os dois times, você vai ter que pôr E, aí você vai ter que fazer duas aqui. O C vai ter que usar, por exemplo, assim, ó. Quer ver, ó? Se vendas, vamos supor, se time 1, né, aqui, ó, só vamos mudar os parâmetros aqui, só para você entender. Se o time 1, por exemplo, se o time 1 for, vamos supor lá, for menor, né, que o time 2, dando um exemplo. Um exemplo aqui. É o número de gols lá. Né? Eu estou trabalhando a questão dos parâmetros, tá? Não estou fazendo o programa. Tá? Se a questão do time 2, time 1 for maior que o time 2. Apertando o botão errado. E aí nós temos o terceiro aqui, que é o time 1. Foi igual ao time 2. Entendi. Então, analisando assim, ó, nós temos aqui. Se o resultado de gols do time 1 for menor que o time 2, nós teríamos o que aqui? Uma derrota do time 1, né? Correto.
Aí nós temos... Se nós temos aqui um número de gols maior que o... Isso que eu estou fazendo só uma analogia de um dos times. Teriam que ser 4, tá? Porque você tem que analisar sempre no contexto geral. Né? Ó, porque aqui, ó, só para você entender. Tá? Quando Nós começa temos aqui. em prorrogação, né? Porque seria mais uma opção, ó, porque aqui o time 1 ele perdeu para o time 2. Então a derrota do time 1. Ou dá para você colocar vitória do time 2, por exemplo, né? Para ficar mais sucinto, então. Vitória, senão daria mais 2 Cs. Vitória time 2, por exemplo. Aqui, vitória time 1. Para ficar mais objetivo, então. Aí aqui nós temos um terceiro. Se o número de gols for iguais, né? Aqui nós teríamos um empate. A analogia seria essa aqui. Agora, nós teremos que pensar o seguinte, antes de nós começarmos a construir o nosso código, nós temos que pensar nas variáveis. Então, nós teríamos time 1, time 2. Nós teríamos também número de gols, né? Gols. Correto. Então, aqui, o T1 e T2, nós temos que analisar o seguinte, que tipo de dado que ele vai ser, a gente tem que pensar, tá? Por enquanto, esse aqui eu vou deixar em branco, não vou falar nada. E o número de gols. O número de gols eu sei que é inteiro, não tem um gol e meio. Então, a gente vai por aqui, digite os gols do time 1. Aí eu vou armazenar na variável gol. Depois eu altero ali. Vamos só tentar montar o raciocínio. Aí eu vou fazer agora digite os gols do time 2. Já fizemos, ó. Nós já podemos alterar aqui então para gols. Nós temos T1 e T2. Tá. Então vou alterar aqui, ó, para T1 e aqui para T2. Pronto, já achei já como é que eu vou fazer. Caractere aí, né? Aqui eu vou ter que colocar inteiro, porque aqui, ó, na variável T, eu vou armazenar os números de gols do time 1. A variável verdade. T2 eu vou armazenar, vai ter que ser inteiro. Tá? O gol, por enquanto, ainda eu vou deixar em aberto. Então, eu estou tentando fazer uma analogia. Tá? Então, T1 vai armazenar o número de gols do time 1. T2 vai armazenar o número de gols do time 2. Então, tá. Nós temos aqui. Se T1 for menor que o T2, então, vitória do time 2. Eu não sei se vai dar certo, vamos ver. Vamos no chute. Eu estou fazendo analogia. Aí a próxima opção, ou seja, o número de gols do time 1 for maior que o T2, então nós temos uma vitória do time 1. Se o número de gols for igual a T1 e ao T2, então nós teremos um empate. Esse gol, por enquanto, aqui eu não vou usar. Vou deixar só assim. Eu acredito que seria isso. Tá? A gente pode fazer mais opções. Vamos ver se ele não vai encher o saco. Vamos ver. Número de gols do time 1 foi 1 gol. Gols do time 2. Vamos por 2. Então, ó. Teoricamente, o time 2 ganharia do time 1. Então, ele tem que cair no segundo C ali, ó. Correto. Opa, deixa eu só arrumar que já tem um erro ali. Vai dar aqui, ó. T2. Pronto. 2 gols. Então, ó, vitória do time 2. Tá? Então, aqui, ó. O time 1
fez um gol. O time 2 fez 2 gols, então ele caiu no primeiro, tá? Não é difícil, você tem que aprender a analisar, fazer uma analogia. Lógico que ele ensina de uma forma diferente. Eu sou mais objetivo e mais sucinto. Você viu que eu usei 2 variáveis só, tinha pensado na variável gols. Aí você começa a pensar, tá, mas para que eu preciso encher de tanta linguiça? Tem aquele negócio que menos é mais. Então eu tentei ser o mais objetivo possível. O que eu preciso? Preciso dos resultados. Entendeu? Lógico que a gente teria que pensar também em outras possibilidades, né? A gente pode pensar a questão inversa também, né? A gente poderia colocar que o time 1 perdeu. Uhum. A gente colocou só a vitória, mas se eu fosse colocar a derrota do time 1, por exemplo, né? Teria que abrir mais um C aqui, ó. Né? Aí ele vai pôr vitória time 1, derrota time 2. Ele vai exibir essas duas condições, porque os parâmetros serão iguais, entendeu? Entendi. Olha, sendo Eu não sei sincero, se... Oi, eu assistindo assim o senhor explicando, entendi bem mais que o que o outro lá Gustavo? falando. Aham. Ainda mais a questão dos sinais de igual, de menor, de maior. Por exemplo, É, T1 menor que T2 ali. uhum. Entendi bem mais o senhor explicando agora do que lá. Eu ficava confuso, ficava, ué, mas como assim? É que você pode fazer uma estrutura complexa aqui também. Você pode fazer I, né? E Uhum, vamos supor, usar aqui, ó, T1, né? Por exemplo, ó, for maior, né? Dando um exemplo. Tivesse um outro parâmetro para testar aqui, né? Aí eu já estou usando um operador relacional aqui, né? Que é aquela questão dos nadadores que a gente estava fazendo, né? Então, vamos supor, se a idade fosse menor que 5 anos. Ah, se a idade aqui fosse maior, menor ou igual a 7, por exemplo, né? Menor ou igual a 7. Então, aí eu tenho que usar o parâmetro E, porque eu estou pegando a partir do 5, né? Ou se for, vamos por igual aqui, né? isso. Se for a partir de 5 até 7. Nós temos o menor ou igual. Ó. Se eu colocar menor, tá, ele vai pegar a partir de quanto? Ele vai pegar a partir do 1. Sempre tem que ficar esperto com isso também, tá? E nós temos aqui, ó, o igual a 7, ou seja, o 7 também é considerado, né? Se eu colocar Uhum. só menor que 7, ele vai até o 6 só, então tem que ser menor ou igual. Então, tem essas questões também de detalhe, tá? Então, se a gente fizesse aqui, ó, por exemplo, a idade, né, ó, a idade do nadador, daquele exercício lá, ó, deixa eu só mudar aqui. Idade, aqui vai ser idade também. Aqui tem um outro tipo de criador de variável que dá para você trabalhar com lógico, só que o lógico é muito mais complicado, ele deixa bem lerdo meu PC. O porquê eu não sei. Eu testei e não entendi. É mais coisa? Será que ele vai? Não sei, eu não entendi o porquê. Por a idade do nadador, né? Olha lá, ele vai ler a idade, a gente fez o primeiro aqui, ó. Então, se for até 5 anos, vamos fazer só até 5 anos primeiro. Então, se a idade for igual a 5, qual que era a categoria que ele estaria lá? Infantil A. Então, se a idade for igual a 5, então escreva categoria infantil. Tá, a gente já fez a primeira. Aí nós temos o próximo agora. Vou fazer só umas 2 idades aqui. Deixa eu só apagar esses Beleza. demais. Aí a gente tem o próximo. Se não, né? Antes, se a variável idade. Qual que era o próximo parâmetro? É entre 5 e 8 ou era 7? Acho que era até 5 e a partir de 5. Acho que era menor que 5 aqui. E a partir de 5. Então, é igual ou maior. Não, vamos pôr só maior que 5 aqui por enquanto, só para ver.
Então, estou dizendo, se a idade dele for maior que 5 e menor que 7, menor ou igual a 7, então ele vai estar na categoria juvenil, era isso, né? Infantil B. A juvenil acho que era de 10 a 13. Né? Então vamos arrumar ali, então. Infantil B. Deixa eu ver quem que estava mandando mensagem para mim aqui. Só um pouquinho, ver se não é aluno. É aluno, mas é aluno da outra turma. Então aqui, ó, a gente já abriu, ó, um C, dois Cs. Então, quantos fins Cs eu tenho que pôr? 2. Fim C, fim C. Ctrl G para identar. Executar o código, vamos ver se ele não vai encrencar. Tá, então vamos digitar a idade do nadador. Se for menor que 5, ele tem que exibir A. Ó, já não exibiu, eu esqueci de fazer alguma coisa. Tá, vamos ver aqui. Ler a idade, se a idade for menor, digita a idade do nadador. Ler a idade, idade menor que 5, escreva categoria infantil A. Idade inteiro. Digita a idade do nadador, ler a idade, idade for menor ou igual. Um pouco menor ou igual a 5, vamos ver. Ah, é por isso que ele não deu certo. Eu esqueci de pôr o igual. Ele não vai constar no parâmetro, agora ele vai dar. Olha lá. É aquilo que eu falei para você. O que eu estou querendo dizer aqui, ó? Vamos voltar no bloco de notas lá. Então, assim, ó, nós temos menor e menor é igual. Tá? Então, vamos pegar o primeiro parâmetro ali. Se a idade, então, for menor que 5. E aqui, se for menor ou igual a 5. O programa ele vai entender o seguinte, que nesse intervalo aqui, ó, você já estudou binários já com o outro professor lá, números binários? Decimal, alguma coisa assim? Ainda não, senhor. Tá, é que ele, talvez eu fale de uma forma diferente, mas talvez você se lembre agora. Então, ó, então o computador ele sempre vai considerar zeros e uns, os espaços nas memórias, ligado e desligar. Na numeração binária, a gente não começa a contar a partir do 1. Então, a gente conta do 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Negativo conta também ou não? Não. Sim, conta sim. Conta sim. Então, aqui, ó. Nesse primeiro parâmetro aqui, ó, se for menor ou igual a 5, o que eu estou querendo dizer? Ele vai contar 0, 1, 2, 3 e 4. Porque ele não está dizendo que tem igual a 5 aqui. Então, ele vai contar daqui até aqui só. Quando for menor ou igual, estou dizendo, para ele considerar todos os intervalos e os 5. Então, se qualquer valor que eu digitar na variável idade aqui, ó, a variável idade, ele vai testar. Se eu digitar 5, nesse aqui ele não vai executar, que ele vai executar até o 4. Correto. E se eu fizer nesse segundo aqui, ele vai até aqui. Então é sempre importante estar atento a esses detalhes aí. Acho que eu consegui sanar a tua dúvida, né? Sim, senhor. Então, beleza. Vou encerrar aqui, então, a gravação dessa aula. Beleza. Eu só tenho que lançar a tua presença lá, antes que eu esqueça. Não, senhor. Acho que só eu que validei a presença lá. Infelizmente.